Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, o módulo Café Filosófico, Crise e Criação. As relações pessoais, os sentimentos e a vida cotidiana, que tem como curador o professor Renato Giannini Ribeiro, professor titular na USP. A convidada desta noite é a psicanalista Maria Rita Kell, que convida a todos para uma reflexão sobre casamentos sucessivos. Maria Rita Kell é doutora em psicanálise pelo Departamento de Psicologia Clínica da PUC São Paulo e escritora. É autora dos seguintes livros: A Mínima Diferença, Imago 1996, Deslocamento do Feminino, Imago 1998, Processos Primários, Estação Liberdade 1996, organizadora do livro Função Fraterna, Relume 2000, sobre ética e psicanálise da Companhia das Letras de 2002. O objetivo do módulo Café Filosófico é conversar sobre questões pouco usuais, mas sempre pensando como a imaginação, a emoção, o inconsciente contribuem para a vida social. E sempre acreditando que a vida social não está apenas na grande dimensão, mas às vezes na meticulosa reinvenção do cotidiano. Pedimos a todos para desligarem os celulares e vamos abrir com um aplauso para Maria Rita Kell. Obrigada, Giancarlo. Muito obrigado, Augusto, também pelo convite de novo. Né? O ano passado foi muito legal. E, sem nenhuma demagogia, eu estou cumprimentando a CPFL, o módulo cultural, porque eu acho que em São Paulo, eu estou olhando assim meio com essas luzes me ofuscando, mas é muito difícil, numa sexta-feira, no fim do dia, reunir tantas pessoas para discutir, né? Para conversar, para ouvir, para... não simplesmente para beber, como as pessoas costumam fazer, não quero mais pensar em nada, só quero tomar cerveja e ver televisão. E aqui o ano passado já foi muito cheio, e esse ano acho que está mais cheio ainda do que o ano passado. Enfim, é um sinal de que não só Campinas, né, as pessoas têm um interesse, têm uma disponibilidade grande, mas o Centro Cultural do CPFL está trabalhando muito bem. Né? Olha só, eu pensei, quando... O Renato Giannini que propôs esses temas, eu acho, não foi, Augusto? Todos os temas do módulo desse ano, né? E quando ele me apresentou vários títulos, eu escolhi o Casamentos Sucessivos, eu já pensei logo que aí já tem um certo sinal dos tempos, porque o título não é crise do casamento ou o fracasso do casamento. Casamento sucessivo está apresentado assim com uma certa naturalidade, como se fizesse parte hoje das possibilidades do casamento que as pessoas façam casamentos sucessivos. Né? E é um pouco sobre isso que eu vou refletir, sobre problemas e soluções, não que eu vá apresentar nenhuma solução, mas caminhos de solução para isso que eu acho que é um fato da vida contemporânea, que não todas as pessoas, mas muitas pessoas se casam mais de uma vez. Né? Isso, para nós brasileiros, produz uma certa contradição, porque o Brasil, ao mesmo tempo, é um país católico, de herança católica, mesmo que não sejam todos católicos, a nossa herança católica é muito forte, e ao mesmo tempo é um país que desde os anos 60 e mais consolidadamente da década de 80 para cá, ingressou nisso que a gente vem chamando de sociedade de consumo. Né? Veja, sociedade de consumo não significa uma sociedade em que todos são consumidores. Aliás, no Brasil isso é um paradoxo, quer dizer, uma sociedade ainda muito pobre, uma sociedade em que grande parte da população está excluída até dos padrões mínimos de consumo, 1/3 da população, e, no entanto, todos estão na sociedade de consumo. Por quê? Mesmo quem não consome está na sociedade de consumo. Né? Como é que a gente pode falar isso? É que os valores, os ideais, os modos de inserção nessa sociedade passam todos pelas imagens de consumo. E mesmo quem não consome, consome imagens. Né? Imagens publicitárias, imagens de televisão, estão por aí nos dizendo quais são as normas hoje em dia para você existir, né, nessa sociedade. Então, o Brasil, a gente poderia dizer que tem uma forte tradição e antiga tradição católica e uma tradição recente, mas também já muito forte,
até pela força que tem a televisão nesse país. Tem uma força particularmente grande, porque é um país pouco alfabetizado, a televisão é o grande veículo de informação. Então, entre uma herança católica e uma recente e eufórica entrada na sociedade de consumo, isso cria algumas contradições, particularmente em relação ao casamento, não só em relação ao casamento, mas eu vou abordar o que acontece em relação ao casamento, né? Porque a nossa herança católica, para a nossa herança católica, o casamento é uma instituição, é um sacramento, né? Então ela tem um vínculo sagrado com uma ordem clerical, uma ordem do que é que Deus quer de nós, né? O batizado, a crisma, que vão à missa, a confissão, enfim, e que nos casemos, né? É um sacramento que se torna, se a gente pensar rigorosamente no catolicismo, a única via para que os adultos tenham uma vida sexual, a única via autorizada pela Igreja para uma vida sexual, mas o objetivo do casamento não é o prazer sexual, o objetivo do casamento para a Igreja Católica é a criação da família, né, crescer e multiplicar-vos, que as pessoas tenham muitos filhos, né, e evidentemente é uma instituição, como é abençoada por Deus, uma vez que as pessoas se casam é para ser até o fim da vida, com monogamia, fidelidade, enfim, eu não preciso aqui ensinar o Padre Nosso ao Vigário, né, a nossa herança católica é comum, né. Bom, a esse modo de conceber o casamento, se acrescenta sutilmente, porque evidentemente que essa influência da publicidade, da sociedade de consumo, não choca de frente com os padrões da Igreja, vai penetrando lentamente na sociedade, até pelas bordas, né? E outros valores completamente diferentes, né? Em que, por exemplo, o casamento, aliás, isso já vem do início da modernidade, isso já vem lá do século XVIII, das revoluções burguesas, o casamento passa a ser um caminho de felicidade individual. Isso não tem a ver só com a sociedade de consumo. A ideia de que o amor é uma via de felicidade individual é uma ideia moderna. Quando eu falo moderna, estou sempre falando do século XVIII para frente. De que o amor é um caminho de realização e que o amor deve ser uma escolha do sujeito. Diferente de uma ideia mais tradicional, em que às vezes até os pais escolhiam as relações, os casamentos dos filhos, de acordo com conveniências familiares, etc. Modernamente, nós acreditamos muito a sério que nós escolhemos os nossos parceiros, escolhemos como um caminho, como uma aposta numa vida feliz, né? Além disso, e esse direito à felicidade, o casamento como o grande projeto de felicidade da vida, como se os outros são secundários, o trabalho, as outras coisas que fazem parte da nossa vida, não necessariamente vão nos fazer felizes, mas o casamento tem esse dever. Isso pesa sobre o casamento. Isso pesa sobre o casamento. É mais fácil manter um casamento com expectativas mais baixas do que manter um casamento com essa aposta tão alta, porque a felicidade não é alguma coisa que se conquista e você põe num cofre e ela está lá e ela é sua, né? Felicidade são momentos, talvez, né? Você vive, tem alguns momentos que você identifica como momentos de felicidade e o resto é a vida cotidiana, com seus problemas, com suas angústias, enfim. Nós também nos livramos das nossas neuroses só porque nos casamos. Então, as razões de sofrimento continuam existindo na vida. O casamento pode nos dar algumas alegrias muito grandes, né? Enfim, essa obrigação de nos fazer felizes pesa sobre o casamento e produz muito desencanto, né? Mas, além disso, a sociedade de consumo vai oferecendo, paralelamente, um tipo de convite e um tipo de compreensão do que é ser feliz, que vai se chocar muito fortemente com o casamento monogâmico, eterno, etc., né? O próprio fato de que é uma sociedade de oferta contínua de objetos que devem te dar prazer, né? Que são as mercadorias, que são os produtos, que são os objetos de consumo, né? Basta a gente observar um pouquinho o que se passa com a geração mais jovem para perceber que essa ideia de que a felicidade depende de você ter acesso a essa contínua abundância e rotatividade de mercadorias, mesmo para quem não tem essas mercadorias, mas está convicto de que é isso que nos faz felizes, né? Isso inclui o objeto da escolha amorosa. A ideia de que é preciso experimentar muito, que é preciso ter muitas experiências, muitos prazeres, muitos amores, ela vem, digamos assim, como uma espécie de subproduto
dessa mentalidade dominante da sociedade de consumo, né? Essa alta rotatividade das escolhas que vem dessa crença de que nós temos direito e até dever, uma vez que a publicidade ela não é convidativa, ela é imperativa, né? Ela ordena como é que nós devemos fazer para ser felizes, direito a permanente novidade. Quer dizer, a boa vida é uma vida de muita novidade o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo aberto para o novo, para o inesperado, enfim, não parar no mesmo lugar. Isso a gente escuta diariamente, mesmo sem se dar conta, né? E a família, que eu acho que é muito valorizada nessa sociedade também, não é tanto como um dever sagrado, como laços abençoados por Deus, mas ela é muito valorizada, isso vocês veem na propaganda, naquilo que um colega meu, que é terapeuta de família, chama de família doriana, né? A família é uma espécie de atestado de sucesso individual. Trata-se de conquistar uma família. Trata-se de ter uma família porque você tem direito a ter tudo. Então, se você tem que ter tudo, você também tem que ter mulher e filhos, ou marido e filhos, né? O sentido da família é muito mais, talvez, narcísico, de acordo com essa segunda lógica. Eu estou apresentando para vocês duas lógicas contrastantes, tá? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, e eu tenho a impressão que a segunda lógica predomina, mas a primeira ainda é muito forte entre nós, né? Nessa segunda lógica, então, formar família é muito menos um dever, e um dever para estar de acordo com as leis da igreja, e muito mais uma conquista narcísica. Quer dizer, eu sou bacana porque eu tenho uma família. Eu cheguei lá, eu conquistei várias coisas, entre elas uma família. E a família começa a justificar, então, uma nova escalada de consumo. Agora, para minha família, eu tenho que conquistar mais coisas, né? A família entra nessa lógica, né? Bem, além disso, o laço conjugal não é mais sustentado, então, pela lei de Deus, nessa segunda lógica. Ele é sustentado pela lei dos homens, né? E, principalmente, ele é sustentado pelo desejo e pelo erotismo. Essa é uma esperança que nós temos, né? Do encontro de um outro, que seja um objeto de prazer, de desejo, de satisfação erótica, e que isso seja forte o suficiente para sustentar para o resto da vida o meu laço com essa pessoa. O que também é muito problemático, porque o erotismo, o desejo, não tem essa estabilidade, né? Quem acredita fortemente nisso tem que se preparar ou para fazer muitas renúncias ou para fazer muitos casamentos, né? Porque não é por aí. Em geral, a escolha de casamento, ela tem que conjugar dois fatores para um casamento ter uma chance de durar, né? Um, sim, é a escolha erótica e amorosa, que também não são a mesma coisa, né? A escolha erótica no sentido daquela pessoa que o meu desejo sexual se volta para aquela pessoa, e amorosa no sentido de que isso também tem uma outra consistência subjetiva, de afinidades, eu ter um certo... idealizar essa pessoa, admirar essa pessoa, valorizar, ela corresponder a... eu me identificar com alguns aspectos dessa pessoa. O amor não se define muito claramente, depois eu vou falar sobre isso, mas ele é composto de uma multiplicidade de pequenos fatores de afinidade, né? E o casamento, então, tem que conjugar essa escolha erótica amorosa com aquilo que para nós hoje em dia é um pouco mais abstrato, que é um projeto de vida. Nem sempre uma grande paixão faz um bom casamento. Quando pessoas muito apaixonadas se apaixonam pelo contraste, por exemplo, pelo quanto uma é diferente da outra, né? Pode ser um grande amor, não necessariamente um grande casamento. Porque um grande casamento, um bom casamento, um casamento estável, depende, talvez até mais do que da paixão, de que essas pessoas tenham um projeto de vida comum. E aí esse projeto de vida as envolve, e isso eu escuto muitas vezes na minha clínica, muitas vezes as pessoas dizem, bom, não sei mais se eu amo, se eu a amo, mas nós temos tantas coisas em comum, nós construímos tantas coisas. Hoje a minha vida é essa vida com ele ou com ela, né? Depois de uma jornada, digamos, de um tempo, casados, 10 anos, 20 anos, as pessoas não sempre, mas frequentemente fazem essa reflexão, né? Não me separaria porque já fizemos uma vida em comum, né? O projeto de vida em comum depende das pessoas, frequentemente depende das pessoas pertencerem à mesma classe social.
e também é uma inserção cultural parecida. O Jurandir Freire Costa, que já veio aqui falar com vocês, né, e eu não sei se ele falou sobre o amor romântico, falou? Que é né, ele é muito bom para falar sobre isso. E uma das coisas que ele diz é, bom, nós achamos que nós somos tão ousados no amor, na modernidade nós valorizamos tanto o romantismo, mas prestem atenção, vocês escolheram alguém muito próximo de vocês, não teve nenhuma ousadia na escolha amorosa de vocês. Em geral, ele diz isso. Escolheram alguém de classe social parecida, de formação parecida, às vezes alguém da faculdade, que fez faculdade junto, às vezes alguém, enfim, da mesma raça, frequentemente raça no sentido cor da pele, enfim. Nós não somos tão ousados assim nas nossas escolhas amorosas. Nós acreditamos que, com pessoas mais parecidas conosco, nós criaríamos um projeto de vida mais consistente. Se isso se confirma ou não, nós podemos discutir. Né? Enfim, de qualquer maneira, a escolher... Então, desses dois polos de sustentação do casamento, a escolha erótica é instável, ela não é necessariamente permanente para a vida toda, e os projetos de vida hoje, a diferença dos projetos de vida do início da nossa cultura burguesa, em que realmente era muito claro para quem se casava que o projeto era a longo prazo, constituir um patrimônio, poder fazer uma herança para os filhos, fazer um nome, quer dizer, alguma coisa de muito trabalho, muito esforço. Hoje, os nossos projetos de vida são muito hedonistas. São muito de tudo ao mesmo tempo agora, já o máximo de prazer possível, que tem lá seus prós e seus contras. Tá? Eu não estou falando disso, que nós devíamos, então, voltar para o século XIX, fazer aquelas instituições pesadérrimas, transatlânticos, que não conseguem se mexer quase. Né? Não é essa a minha proposta. Enfim, ao mesmo tempo, o casamento continua sendo muito valorizado hoje, com todas essas contradições que as pessoas vivem e com toda a instabilidade do próprio casamento. Em primeiro lugar, eu tenho a impressão que é porque o casamento ampara psicologicamente, mesmo que não ampare financeiramente. Às vezes um casal pode passar por momentos de muito desamparo, desemprego, ainda mais no Brasil hoje. Mas, psicologicamente, o casamento nos ampara. Nós pertencemos a alguém. Né? Esse sentimento de que nós pertencemos a alguém e, depois de algum tempo, pertencemos a uma família, é muito importante porque a nossa sociedade é muito individualista. É uma sociedade em que nós vivemos numa massa anônima, nós somos anônimos, nós somos ninguém. Né? E, nas grandes cidades e nas classes médias, talvez na classe mais baixa não seja assim, mas nas classes médias e nas elites, nós vivemos muito isoladamente. Nós não temos muita vida comunitária. Nós não temos laços comunitários que nos deem um sentimento de pertencer a uma comunidade, a um grupo de bairro, de trabalho, ou a uma comunidade política, por exemplo, que nos dá uma certa sensação de que eu sou reconhecida pelos meus semelhantes. Né? A nossa vida, em geral, é muito solitária. Então, o casamento nos dá esse tipo de amparo, que, ao mesmo tempo, é um lugar de proteção, digamos assim, porque nós vivemos muito desgarrados de qualquer tipo de apoio coletivo, né? E, ao mesmo tempo, o casamento nos dá uma certa segurança sobre quem nós somos. Depois de algum tempo convivendo com alguém, nós somos aquilo que essa pessoa nos vê. O reconhecimento do cônjuge vai nos dando uma sensação de ser, de uma certa consistência nisso que também é tão fugaz na modernidade, que é o ser. O ser é algo que nós construímos ao longo da vida com muito trabalho. Mas o amor de um outro me dá um lugar e uma espécie de nomeação. Né? Esse outro sabe quem eu sou. É uma fantasia, mas essa fantasia nos dá uma sensação de amparo muito grande. Né? Nesse sentido, algumas separações a gente observa, eu também estou falando da clínica, que além da perda do objeto amoroso, além desse luto que a separação traz, as pessoas durante um tempo perdem, e essa talvez seja a angústia mais profunda, a noção de quem elas são. Quer dizer, o abandono, quando é um abandono súbito, quando é uma separação com traição, quando é uma separação que não foi bem conversada, que não foi bem elaborada, a gente recebe pessoas muito desestruturadas, não porque perderam um parceiro, simplesmente, mas porque perderam esse lugar que lhes dava uma certa confiança de que eu sei quem eu sou, porque ele, ela, me ama, me reconhece, me vê, etc. É quase como perder um espelho no qual eu me contemplo para saber quem sou eu. Né?
Acontece que, com tudo isso, o importante, o interessante da força dessa instituição, e talvez aí tenha a ver com a nossa tradição católica mesmo, é que, apesar das separações, dessas razões da cultura para separações, as pessoas continuam se casando. 1, 2, 3 vezes. Né? E a cada vez que se casam, continuam apostando num casamento eterno, enfim, na vida. Né? O que, por um lado, é uma aposta bonita, né? Apostar de novo que esse amor, apesar de uma desilusão, 2 desilusões, esse vai durar, esse vai ser para sempre. Mas, por outro lado, essa aposta, numa sociedade que oferece condições tão precárias para sustentar o casamento, faz com que o fim dos casamentos seja necessariamente sentido como fracasso. É muito difícil que um casal consiga se separar acreditando profundamente que, bom, foi um ótimo casamento, deu certo durante 10 anos e agora nós vamos mudar a vida, partir para outra coisa. É muito difícil. Muito frequentemente, o sentimento que fica por um tempo durante o final de casamento é de um fracasso, porque o ideal continua sendo o mesmo, é que ele durasse a vida inteira. Nós não reajustamos os nossos ideais para as condições atuais da cultura em que a gente vive. Eu ouvi outro dia analisando uma frase, outro dia não, faz tempo já, uma frase muito divertida, ela estava numa separação bastante litigiosa, e ela diz, bom, daqui para frente, quando eu escolher um companheiro, eu não vou pensar que tipo de marido ele vai ser, como a minha mãe pensava. Eu vou pensar que tipo de ex-marido ele vai ser. Porque marido dura um tempo, mas ex-marido é para sempre. Então, ela estava ajustando justamente as expectativas dela para essa nova realidade. Né? Mas, sinceramente, eu acredito que a nossa sociedade tem pela frente uma tarefa de ressimbolizar o que é um laço conjugal. Propor, e isso é uma criação coletiva, isso é uma coisa que vai se fazer ao longo do tempo, não é proposta de 1 ou 2, nem de nenhum padre, nem de nenhum filósofo, mas é preciso propor novos ideais para os casamentos, mais de acordo com essas condições do presente. Quer dizer, é necessário conceber, além de uma ideia que nós já temos, mais ou menos, do que é um casamento bem-sucedido, é necessário que nós tenhamos parâmetros para separações bem-sucedidas. Porque separações mal-sucedidas, sim, aí sim são um desastre, às vezes muito duradouro na vida das pessoas. E é possível que as separações sejam bem-sucedidas. Né? É possível que pessoas que se separam continuem se respeitando, continuem amigas, transformem esse amor em alguma outra coisa. Né? Quer dizer, que um final de casamento não seja necessariamente sentido como um fracasso, o novo casamento de um dos cônjuges não seja necessariamente sentido como uma traição imperdoável, né? Uma decepção de quem cai das nuvens e nunca mais se recupera, não produzam amarguras e acusações e inimizades muito descabidas, porque é claro que amor e ódio são um par de emoções antitéticas, quer dizer, um par que está... um é uma antítese do outro, mas ao mesmo tempo estão muito colados. Quer dizer, sentir raiva de quem a gente ama por uma decepção, por algum maltrato, é muito mais fácil do que sentir raiva de alguém que nos é indiferente. Né? Um garçom que nos tratou mal, a gente fica 2 minutos com raiva. Alguém que a gente ama, a gente fica dias com raiva por um incidente pequeno, quanto mais por um incidente grande. Né? Então, é necessário repensar a contingência das separações como algo que faz parte do casamento contemporâneo, para que seja possível que as relações de amor, que nos marcam tão profundamente, nesse sentido, elas não são descartáveis, e aqui eu quero fazer uma diferença. O casamento pode ser rompido, não necessariamente o vínculo com aquela pessoa, que foi um amor durante tanto tempo, tenha que ser descartado. Eu tenho a impressão que o nosso despreparo para a possibilidade de casamentos sucessivos, também não estou vendo propaganda. Quem consegue ficar bem com uma pessoa só, certamente vai ter uma tranquilidade muito maior ao longo da vida. Né? Não é que eu estou falando que os casamentos têm que ser sucessivos, etc. É só o tema da palestra de hoje. Mas, enfim, se nós não estivéssemos preparados para essa possibilidade, é mais provável que um ex se torne um inimigo, ou alguém detestável, ou alguém que eu nunca mais quero ver, que eu nunca mais quero falar. Isso, sim, é fazer do outro um descartável.
Porque as relações amorosas, elas são vínculos profundos e inconscientes, né? Quando Freud descreve o que é um trabalho de luto, e um trabalho de luto não se faz só diante da morte do outro, se faz diante de qualquer perda de objeto amoroso, ele mostra que esse trabalho é um trabalho psíquico intenso, que precisa de tempo, até que eu consiga desfazer todos os laços, todos os investimentos em torno da representação psíquica que eu tenho daquela pessoa. Não é só a pessoa em carne e osso na minha frente, é aquilo que ela já inscreveu psiquicamente em mim. Então, é uma brutalidade acreditar que o final de um casamento pode ser um corte, esse nunca mais, essa nunca mais, me decepcionou, me abandonou, não falo mais, não penso mais, e quando tem filhos, os filhos ficam no meio disso, né? Daqui a pouco eu vou abordar essa questão. Quer dizer, uma pessoa amada, em tese, é possível que sempre seja amada, mas de um outro tipo de amor, de um amor, digamos, sublimado, se a separação for bem conduzida. Não é preciso que seja uma morte, ou mais ainda do que uma morte, um assassinato, né, simbólico, porque houve uma separação. Enfim, talvez a gente tenha que conversar um pouco sobre isso, e evidentemente eu não tenho receita para isso, mas como ideal, já que o casamento indissolúvel é um ideal, eu acho que para a possibilidade das separações a gente poderia colocar esse outro ideal. O ideal de que ex-cônjuges possam seguir representando coisas muito importantes um para o outro ao longo da vida. Porque aí você perde o casamento, mas não perde a pessoa que representou tanto para você durante tanto tempo, né? Bom, mudar um pouco de capítulo, eu acho que ainda hoje, quer dizer, isso é uma coisa que é mais antiga, mas ainda hoje, o casamento não representa a mesma coisa do ponto de vista do homem e do ponto de vista da mulher. Embora hoje em dia homens e mulheres entrem no casamento em condições muito iguais, não é mais a donzela que vai, o cara lá pede a mão para o pai, quer ela queira ou quer ela não queira, ela vai ser casada, ela é o objeto escolhido e o homem é o sujeito da escolha. Embora não seja mais assim, embora homens e mulheres escolham em condições de igualdade, façam a vida em condições de igualdade, ambos trabalhem para fazer essa vida, quer dizer, o modelo de casamento mudou muito, mas como existe uma certa inércia nas formações culturais, naquilo que é transmitido de mãe para filha, de pai para filho, eu acho que ainda hoje, pelo menos a ideia de casamento, o projeto de casamento, não representa a mesma coisa para os homens e para as mulheres. É engraçado que os homens, isso eu presto muita atenção na minha clínica, eles têm uma espécie de horror atávico à ideia de casamento. Isso certamente é transmitido de pai para filho muito profundamente, né? É engraçado porque isso é anacrônico. Isso vem de um tempo em que um homem, quando se decidia se casar, escolhia uma esposa, ele sabia que era ele, sozinho, que estava encarregado de manter essa esposa quantos filhos Deus mandasse para o resto da vida, né? Então, de fato, o casamento tradicional, para um homem, era uma escolha de imensa responsabilidade, né? Freud escolheu sua noiva e demorou muitos anos a se casar, até que ele sentisse que ele tinha uma situação, e ficou longe dela, morando longe dela, escrevendo cartas, saudoso, com medo que ela desistisse dele, encontrasse um pretendente com mais condições, porque ele sabia que ele só podia se casar quando ele tivesse um mínimo de estabilidade para sustentá-la e a toda a família que viria, né? Ora, hoje não é assim. Hoje, às vezes, colegas de trabalho se casam sabendo que vão continuar essa empreitada de sustentar a família juntos. O homem não sente que ele agora tomou a seu encargo uma mulher que vai só cuidar da casa, que não vai trazer um centavo para dentro de casa e muitos filhos que ele vai... Mas parece que essa sensação de enorme responsabilidade pesa muito sobre os homens. Casar, e mais ainda quando a mulher começa a dizer que quer ter filho. Aí a resistência masculina inicial, tá, é frequentemente muito grande. Eu não estou fazendo aqui uma estatística, eu sempre brinco que um consultório psicanalista não é um IBGE. A gente observa algumas tendências, mas a gente não pode ter certeza se isso representa o que acontece em toda a sociedade. Mas eu acho que sim, essa resistência dos homens está nas comédias, está nas piadas, está na cultura em geral. Não é só o que chega ao meu consultório, né? Embora as mulheres dividam, então, esse encargo, os homens têm uma espécie de dívida simbólica com o ideal paterno. Quer dizer, os homens, quem tem hoje até uns 30 anos, ainda
se espelham em pais que foram esses pais de família mais tradicionais, né? Sustentaram sozinhos a família, etc. Então, esse medo dos homens não corresponde mais à realidade, mas corresponde a uma realidade transmitida, né? Por outro lado, para as mulheres, o que também... Se alguém conseguir abrir essa água para mim, que está meio... Para as mulheres... Pode ser? Obrigada. O que também não está adaptado à realidade... Estava aberta já? Eu não consegui rodar, obrigada. Para as mulheres, o casamento aparece até hoje com uma certa expectativa de amparo. Como se um homem que queira se casar com uma mulher, para essa mulher, é alguém que se propõe a cuidar dela, né? Isso também está muito anacrônico, está muito defasado da realidade atual. Os casais hoje cuidam mutuamente um do outro de uma maneira um pouco igual, né? Mas isso também é uma transmissão muito profunda em nós, né? Essa esperança de que encontrar um amor é encontrar para a mulher alguém que cuide de nós. E alguém que nos dê algum tipo de segurança no futuro, né? É quase como se as mulheres, ainda hoje, empurrassem os homens para o casamento, né? Homens cada vez mais relutantes. E, no entanto, uma vez instalados nos casamentos, eu tenho a impressão que os homens têm mais relutância em sair. Mas isso talvez a gente possa... Eu acho que o casamento, uma vez que ele acontece, ele é mais confortável para o homem do que para a mulher. Mas vamos ver isso, né? No debate vocês podem me confirmar se eu estou certa ou não. O que acontece... O que é o casamento para um homem contemporâneo, né? A vida hoje é uma vida bastante privatizada, né? Toda a nossa circulação é privada. O trabalho é a última instituição da vida que ainda tem um certo contato e uma certa representação. É a nossa inserção no espaço público. A gente produz alguma coisa. A gente apresenta para o mundo alguma coisa como produto do trabalho. Todo o resto da vida hoje é privatizada. Nós somos muito pouco políticos na nossa ação. Nós temos muito pouco interesse em participar coletivamente daquilo que diz respeito à nossa vida. A vida é muito pouco nas ruas, né? Além do mais, hoje em dia, com essas fobias de segurança, a gente acredita que se a gente se trancar em casa, no shopping, no carro blindado, etc., a gente está seguro, né? Então, a gente vive uma vida muito privatizada. A própria sociedade de consumo incentiva isso, porque nos vende, pretende nos vender objetos para fazer da casa um lugar cada vez mais autossuficiente. Então, o ideal de vida é que você viva num lugar fechado sobre si mesmo, em que você tem ali, via internet, via telefone, via cartões magnéticos, disso, daquilo, tudo que você precisa, né? Então, é uma ideia, mas isso não é de hoje. Isso eu estou contando, hoje eu estou fazendo uma espécie de caricatura do exagero disso, né? A vida privatizada é uma vida, é a vida burguesa por excelência, né? O homem burguês é um homem doméstico, é um homem do negócio e da casa. Não é mais o homem das conquistas, das guerras, do espaço público a ser diariamente ocupado, né? Então, esse homem privatizado, esse homem doméstico, que é o homem burguês, isso já há 200 anos, né? Ele perde um pouco a referência do que é ser um homem. Veja, eu não estou falando de sexo, de sexualidade, embora isso vá incidir sobre a sexualidade. Em sociedades pré-modernas, o que é ser um homem se mede pelo que um homem faz no espaço público e nos espaços de poder. Um homem é um guerreiro, um homem é um conquistador, um homem é alguém sempre pronto para desembainhar sua espada, um homem é um soldado, enfim. A tarefa do homem, que define ele como homem, é pública. E, então, nada a ver com o seu desempenho sexual. O exemplo mais claro que me ocorre é que os cavaleiros medievais eram castos, né? Os cavaleiros cristãos, né, das cruzes, eles eram castos, por dever cristão. E não eram, nada da sua virilidade estava em questão por causa disso. A virilidade se atestava, digamos assim, na espada, né, na coragem física. A vida de hoje, que é uma vida muito mais confortável, que exige da maioria de nós, a não ser em situações excepcionais, muito pouca coragem, muito pouca disposição física, muito pouca capacidade de luta, no sentido de expor o corpo ao perigo, né? E essa domesticação do homem, essa domesticação no sentido que ele vai se tornando um ser cada vez mais doméstico, né?
fez com que, hoje em dia, a prova dos 9 da masculinidade é o desempenho sexual. O que é uma situação muito sofrida. O sexo não devia servir para provar nada. No momento em que ele tem uma função psíquica, mesmo que ninguém esteja anunciando isso declaradamente, de prova de virilidade, ele se carrega de muito mais angústia, de insegurança. Essa possibilidade de falha, ou nem que não seja uma falha no sentido de uma falha de ereção, mas do sentimento de não estar desempenhando bem o suficiente, essa vigilância sobre o nosso desempenho sexual é muito contemporânea, é muito recente. Essa exigência de que é o desempenho sexual que vai atestar se nós somos homens e se nós somos mulheres de acordo com um certo ideal. Né? Então, essa masculinidade privatizada tem como resultado uma superestimação da potência sexual como prova de masculinidade. E, o que é mais grave, no casamento, a esposa passa a ser a testemunha da virilidade do seu marido. Ou seja, uma esposa satisfeita ou uma esposa insatisfeita faz diferença para um homem sentir se ele corresponde ou não ao que é ser um homem. Né? Veja, eu estou falando de representações psíquicas, eu não estou dizendo que isso está certo, que deva ser assim, mas vai acontecendo assim. Os homens vão ficando angustiados com se as suas mulheres estão contentes ou não com o seu desempenho, porque ser homem vai se definindo cada vez mais em casa e na cama. Ora, nesse sentido, a insatisfação da mulher é muito ameaçadora para o homem e muito, às vezes, humilhante. Né? E o desejo de separação, quando vem da mulher, não necessariamente porque ela está insatisfeita, ela pode... Outras coisas podem fazer com que ela queira se separar, eles podem brigar muito, ou o homem pode não corresponder mais, não ter mais afinidades. Outros motivos de separação acontecem, mas para o homem é muito ameaçador quando a mulher propõe a separação, porque é como se ela tivesse publicamente mostrando que ele, como homem, não funcionou bem, não cumpriu, digamos assim, o seu dever conjugal. E quando essa separação vem seguida de um outro casamento ou de um outro laço amoroso por parte da mulher, é muito difícil para o homem suportar nesse sentido. E muitas vezes a gente vê nos jornais casos de crimes muito violentos de homens que não suportaram que sua mulher tivesse um novo parceiro, né? Porque é como se, já que ele não pode, então, sustentar a virilidade no amor, ele sustenta na violência. Né? Como última prova de masculinidade, alguns homens espancam as mulheres, batem, ou às vezes a gente tem notícias de crimes passionais, muito mais frequentemente de parte do homem do que de parte da mulher. Também a independência econômica das mulheres hoje em dia ameaça a posição masculina tradicional. Né? Aqui eu estou falando então da inércia das formas tradicionais de cultura que pesam sobre a nossa realidade atual, né? Que já não consegue mais corresponder a esses ideais que nós ainda mantemos. Então, não só a independência da mulher econômica ameaça a posição masculina, e não são raros os homens que até hoje, quando podem, quando estão numa situação, sugerem que as mulheres não precisam mais trabalhar, para que eles se sintam, então, o homem da casa. Né? É como se isso que fosse dizer se o homem é o homem da casa ou não. E mais ainda, nesse quadro atual de desemprego, nesse quadro de crise que nós vivemos, quando acontece do homem perder o emprego e a mulher não, é muito difícil que um casamento sobreviva. Porque o sentimento de desvalia desse homem é muito profundo. E, às vezes, como esses valores contaminam homens e mulheres, evidentemente, não é incomum que uma mulher também comece a desprezar o seu marido desempregado. Sutilmente desvalorizá-lo, porque ainda, para ela, sobrevive essa ideia de que se ele é homem, quem tem que trazer o dinheiro para casa é ele. Né? E, às vezes, eu ainda escuto mulheres pós-feministas dizendo, puxa, mas será que ele tem que dividir a conta comigo? Será que ele não pode pagar? Afinal de contas, né? Ele é o homem. Essas coisas... E quando o homem paga, é ótimo, tá bom, é uma gentileza muito agradável de receber. Né? Mas a expectativa de que isso ainda é função do homem, que isso é que prova se ele é homem, é uma inércia conservadora que ainda está nas nossas relações. Né? Ao mesmo tempo, apesar da resistência inicial dos homens ao casamento, eu tenho a impressão que os homens resistem muito a se separar, a não ser em casos de uma nova paixão.
E mesmo assim, a gente encontra do lado dos homens uma tentativa desesperada de poder manter a nova paixão, mas não sair do casamento, né? Até que, de repente, a mulher descubra ou se abre uma crise tremenda. Porque eu tenho a impressão que o casamento ainda é muito confortável para o homem. Ainda é quase como voltar para a casa da mãe de novo. É ter uma casa onde alguém está cuidando, onde alguém o recebe, onde ele tem uma família, onde ele é, enfim, amparado, onde ele é servido. Essa é uma expectativa. E se isso acontece ou não acontece, aí são as brigas, os entendimentos cotidianos. Mas o casamento ainda é mais confortável para um homem, desde que ele não esteja ameaçado na sua virilidade. Então, oi? Pensei que alguém tinha. Eu vejo que os homens têm muito mais, eles aguentam muito bem, às vezes, a degradação da relação amorosa, a mulher que ficou chata, que não gosta mais dele, que não tem mais desejo, ou que reclama, desde que, de alguma forma, ele continue se sentindo o homem da casa. Ou porque ele traz dinheiro para casa, ou porque a mulher depende dele psicicamente, se sente, não sabe se virar na vida sem ele, ou porque ele tem algum domínio sobre ela, de personalidade, enfim. Eu tenho observado que para um homem sair de um casamento para um outro casamento, ou para ficar sozinho, então é praticamente impensável para os homens depois que se casam. É como se aí a vida doméstica vira uma necessidade. E muito frequentemente ao contrário, as mulheres, depois que já criaram os filhos, depois, se elas se separam, não necessariamente elas querem um outro casamento. Às vezes elas querem namorar. Elas descobrem que o casamento pesa mais para a mulher no dia a dia. Manter a instituição do casamento pesa mais para uma mulher do que para um homem. Veja, isso não é um vitimismo feminista. Eu não estou dizendo que pobres, mulheres exploradas. Não, as mulheres querem o casamento. Eu comecei dizendo isso, né? As mulheres empurram os homens para dentro do casamento, né? Só que pesa mais para elas. Talvez até porque hoje a conta fica, você que quis, né? A conta do casamento fica para a mulher. Quer dizer, quem quis foi ela, então ela tem que fazer uma espécie de sacrifício a mais para o casamento ser feliz. Eu tenho a impressão que para os homens o casamento rapidamente se transforma numa fonte de conforto, como se fosse uma volta para a casa da mãe em novas condições, né? Só que uma mãe com quem é permitido dormir, né? E ficaria tudo bem, até casamentos chatos, monótonos, desinteressantes, as afinidades, ficaria tudo bem se as mulheres não reclamassem, né? Ficaria muito bem se as mulheres não idealizassem o amor. Então, aqui vamos falar o que significa o casamento do ponto de vista das mulheres. Quer dizer, se os homens, hoje em dia, resistem muito ao casamento, as mulheres não hesitam em aceitar ou a querer o casamento, se entregar a ele, e frequentemente se veem nessa contingência de ser as responsáveis pelo fato de que aquele casal casou. Quer dizer, isso pesa subjetivamente. E aí tem uma mudança que a gente tem que absorver também, importante na cultura, que é a queda do tabu da virgindade. Quer dizer, nós mulheres temos que aguentar essa ofensa narcísica de que os homens queriam muito se casar para ter acesso sexual a mulheres tabu, proibidas. Ou seja, até a primeira metade do século XX, eram os homens que queriam se casar. Eram os conquistadores, que tinham que mostrar para a mulher que, olha, eu ganho bem, eu tenho valor, queira se casar comigo. É o tabu da virgindade que punha um preço alto, digamos assim, na conquista da mulher. E casar é isso. Casar era ter uma mulher acessível sexualmente, uma mulher desejada, amada, etc., acessível sexualmente. Hoje, nós somos, todos e todas, acessíveis sexualmente uns aos outros desde muito cedo, desde o final da adolescência, ou do começo da adolescência. Então, não tem necessariamente a necessidade de um casamento para ter uma vida sexual boa, estável. Às vezes uma parceria de namoro nos dá isso, né? Então, por que as mulheres querem mais o casamento do que os homens? Se também para as mulheres o casamento não é mais condição para elas experimentarem o prazer sexual. Provavelmente também é essa herança profunda, transmitida de geração para geração, de que o valor de uma mulher se confirma se um homem a ama e a toma como esposa. Não basta que ele a ame e goste da companhia dela e goste de se encontrar com ela, seja namorado.
que ele a tome como esposa, que ele faça essa escolha. Então, para muitas mulheres, não se casar ou ter um companheiro, um namorado que gosta, mas não quer se casar, é quase uma ofensa. É quase como se, bom, então eu não valho o suficiente. Né? Tanto quanto, digamos, a minha mãe me disse que algum dia eu deveria valer para um homem. Né? Além disso, nós todos somos herdeiros da literatura romântica e romanesca do século XIX, que depois foi transformada em radionovela, depois transformada em novela, e que ainda hoje rende, né? Que uniu a instituição do casamento, que até então era uma instituição prática da vida, da transmissão de herança, etc., à ideia do amor romântico. Isso é uma invenção que às vezes é bem sucedida. O Peter Gay tem o historiador Peter Gay tem 3 ou 4 livros sobre a história do casamento burguês na Europa, muito bons, e ele faz uma defesa. Ele diz que o casamento burguês foi uma grande invenção e que as pessoas são muito felizes dentro desse casamento, e muitas pessoas foram muito felizes dentro desse casamento, mas, de qualquer maneira, é uma invenção da qual a literatura participou muito fortemente para criar, e a literatura romanesca era uma literatura, no século XIX, para moças, para criar nas moças essa expectativa de que a saída da casa dos pais para a casa de um marido era garantia de felicidade eterna. Né? E, mais ainda, o casamento, durante mais de um século, foi o único destino possível de vida adulta para uma mulher. Ou seja, quando as mulheres não tinham acesso ao estudo, acesso ao emprego, ao trabalho, possibilidade de vida sexual livre, ou ela se tornava uma espécie de uma criança envelhecida, para sempre dependendo dos pais, ou depois de algum irmão, ou de alguém, enfim, encostada na casa de alguém, uma solteirona, uma figura antiga, né? Ou ela se casava e se tornava, então, uma mulher adulta na dependência de um homem. Né? Esse era o destino de uma mulher até mais ou menos a primeira metade do século XX, com exceções, com alguns momentos revolucionários na história ocidental. Né? Um desses momentos revolucionários foi a própria Revolução Francesa. Né? O modernismo, a Revolução Russa, alguns momentos em que a mulher pôde estar na cena pública de um outro jeito e num outro lugar. Mas, de qualquer maneira, durante muito tempo, sem casar, uma mulher não era sujeito de direito, sujeito de ação na sociedade, sujeito de seu próprio destino, da sua vontade, etc. Ela tinha que se tornar de filha de fulano para esposa de cicrano, para ela virar uma adulta. Né? Então, é claro que o casamento, tradicionalmente, para as mulheres é muito mais necessário. Né? O Gilles Michelet, que é um historiador da Revolução Francesa, um historiador importante, ele tem um pequeno livro sobre as mulheres, em que ele lamenta, ele tem muita pena das pobres mulheres que os homens não escolheram para casar no final do século XVIII e começo do XIX. Pobres mulheres que ficam desamparadas, que têm que fazer tarefas, viver em quartinhos alugados, cansando os olhos, costurando dia e noite para se sustentar, enfim. Mulheres que, sem casar, elas não são nada socialmente. Né? Não têm recursos para viver em sociedade. Ao mesmo tempo, é claro que essa mesma literatura que fez do casamento a grande figura da realização amorosa e existencial das mulheres, essa mesma literatura criou a figura do adultério, né? Como o leitmotiv, digamos assim, para um enredo em que a mocinha sonhadora se casa e o noivo, que parecia... vocês devem se lembrar do Mulher de 30 Anos do Balzac, por exemplo. Né? Ela é sonhadora, ela se casa com um homem bonitão, que é um oficial ali da guarda de Napoleão, mas que, na verdade, é um idiota. Ela percebe isso em poucos meses de casamento e, pouco tempo depois, ela está apaixonada por um homem mais romântico, e, frequentemente, na literatura oitocentista, o romantismo verdadeiro vinha não do marido, mas do pretendente que descobria que aquela mulher casada era infeliz e pretendia, então, fazê-la feliz. Né? O Flaubert escreveu Madame Bovary, que é uma obra de profunda ironia com essa tradição literária romanesca. Né?
Emma Bovary, ela também é uma bobinha que acredita que os amantes dela sejam essa figura romântica dos livros que ela leu, e ela vai quebrando a cara a cada amante que ela se entrega, achando que esse vai finalmente lhe dar a felicidade prometida. Quer dizer, de qualquer maneira, é uma figura muito típica do século XIX, uma mulher que só consegue conceber a vida através de indo para onde um homem poderia levá-la, né? Não teria pernas próprias para poder fazer a sua própria vida. O Zola tem uma frase muito divertida, ele diz que ele espera, num determinado momento, que a lei do divórcio não seja aprovada, porque se terminar o adultério, acaba a literatura francesa. Ele tem essa preocupação, né? Se não tiver, do que nós vamos fazer, do que nós vamos inventar histórias de amor se não tiver mais adultério? Se as pessoas se separarem e casarem de novo, né? E o Baudelaire também tem um comentário muito irônico nos pequenos poemas em prosa, dizendo que o homem, olha como já vem, né, lá do século XIX, essa coisa do homem doméstico, do homem da vida confortável, dizendo que a vida burguesa é tão chata que hoje em dia, isso é 1850, hoje em dia só restou para nós duas aventuras, fumar e trair. O adultério e o cigarro são as duas últimas grandes emoções do homem da vida burguesa, né? Bom, de qualquer maneira, hoje, eu estou falando de uma herança que está em nós ainda, né? Essa inércia da herança cultural. Mas hoje, evidentemente, a emancipação sexual das mulheres e a independência econômica faz com que o casamento seja para as mulheres uma opção e não uma predestinação. Se você não casar, você sobrou na sociedade, né? Você fica à margem da vida social e da vida adulta. Hoje as mulheres até, ao fim e ao cabo, têm mais a ganhar com a mobilidade das escolhas amorosas e dos laços de casamento, né? E aqui nós temos que considerar também a importância que, ainda para nós, eu tenho a impressão que nós não acabamos de processar psicologicamente essa revolução no Ocidente, que também tem menos de 100 anos, que é a descoberta e depois a popularização das técnicas anticoncepcionais. Hoje isso faz parte da nossa vida, assim, como a água da torneira. É totalmente normal pensar que nós vamos ter acesso a alguma técnica anticoncepcional para descobrir para decidir quantos filhos queremos ter, quando ter, se queremos ter ou não, né? Mas a cultura não absorveu ainda as consequências desse impacto, que, pela primeira vez na história da humanidade, que não é pouco, né, uma mudança tecnológica, as mudanças ideológicas vieram depois, acompanhar essa mudança tecnológica. Uma mudança tecnológica, pela primeira vez na história da humanidade, desvinculou a vida amorosa das mulheres da sua vida familiar. Ou seja, a mulher, mesmo na modernidade, mesmo como ela é representada na filosofia das luzes, por exemplo, que já é um modo muito moderno de pensar o ser humano, né? Já não submetido aos dogmas da igreja, etc. Mesmo assim, a mulher, quando um homem já é pensado como um ser de razão, né, no Ocidente, do século XVIII, XIX, a mulher continua sendo um ser de natureza, porque o seu destino é todo ditado pelo seu corpo. Se ela se casa, ela vai ser mãe. E se ela não quer ser mãe, ela vai ser solteira. Não existe outra possibilidade. E ela sendo mãe, submetida ao ciclo biológico, de ter todos os filhos que a vida sexual lhe der, ela não vai ser uma profissional. Ela não vai ser independente para outras coisas. Ela vai ser mãe. Ora, desvincular para a mulher a vida amorosa da vida de maternidade é uma mudança muito profunda e muito recente. Nós ainda não sabemos tudo o que fazer, ou direito como fazer o uso dessa liberdade, né? E também os homens se espantam um pouco com a liberdade que isso nos trouxe, que num certo sentido, quer dizer, eu acho que o feminismo tem uma certa importância, mas ele tem uma importância muito pontual e atinge ideologicamente uma elite, quando a questão das técnicas anticoncepcionais atinge quase todas as mulheres. É claro que no Brasil menos, mas em sociedades mais desenvolvidas, quase todas as mulheres. Mesmo quem não é feminista de postura, né, sabe que pode escolher se quer ter filhos, se não quer ter filhos, pode ter vida sexual antes do casamento e não ter filho nenhum, e não passar pela contingência de ser uma mãe solteira, e hoje em dia é mãe solteira quem quer, né?
pelo menos nas classes médias, de modo que essa condição de desfrutar da vida sexual igual à do homem, que o homem sempre teve essa condição, né? A dupla moral sexual servia aos homens, não às mulheres. A dupla moral que faz com que o homem se case, mas possa ter acesso a prostitutas, a adultério, sem pagar pelas consequências, era uma liberdade, digamos, masculina, porque o homem apaga os traços das suas aventuras amorosas. Uma mulher com risco de engravidar não tinha essa liberdade, né? Então, hoje, essa circulação igual, essa possibilidade igual, o que não quer dizer que nós viramos homens, que nós temos que abordar os homens agressivamente, não é disso que eu estou falando. Estou falando só de uma possibilidade que a tecnologia nos deu, de ter uma vida amorosa, desvinculada da vida procriativa, né? Nos confunde, eu acho. E nós continuamos botando o casamento no mesmo lugar nas nossas vidas, e, no entanto, agora estou falando nós mulheres, né? E, no entanto, a nossa vida amorosa ultrapassa os limites do casamento. Antes ou depois de um casamento, e às vezes durante, mas isso, enfim, aí é mais excepcional. De qualquer maneira, as mulheres continuam valorizando o casamento mais do que os homens, talvez até pela inércia dessa tradição. E continuam em dívida com alguns ideais femininos. Se os homens têm dívida com esse ideal paterno de ser os provedores da casa, isso é muito difícil dividir esse papel de provedor, e mais difícil ainda perder numa contingência de desemprego, né? As mulheres têm uma dívida muito grande com a felicidade doméstica, com fazer com que o homem se sinta bem em casa, fazer com que ele goste de estar junto com a família, como se uma mulher pudesse sozinha se responsabilizar por isso, né? Muitas mulheres, às vezes, fazem renúncias à sua vida pessoal, profissional, etc., para sustentar um lugar de dona de casa, de acordo com o que ela imagina que o seu marido, que fizesse o seu marido feliz, que o trouxesse mais para dentro de casa. E também nós hoje temos uma dívida profunda com os ideais de maternidade das mães em tempo integral, que foram as nossas mães ou as nossas avós, de um tempo que as mulheres não estavam no mercado de trabalho ainda. Porque nós somos mães do jeito que podemos, criamos nossos filhos, às vezes muito bem até, com pouco tempo, chegando em casa para vê-los à noite, levando para a escola de manhã, deixando mais tempo na creche. Enfim, as mães de hoje não são mães de tempo integral, não necessariamente isso é ruim para os nossos filhos, mas nós temos uma dívida. O tempo todo nós estamos medindo o que nós deveríamos ser pelo que nossas mães foram, como se isso fosse ser uma boa mãe ou ser uma boa esposa. Enfim, o fato é que a tripla jornada de trabalho das mulheres casadas é uma realidade, né? Nesse sentido é que eu penso que talvez o casamento seja mais confortável para os homens, porque um homem trabalha e quando ele chega em casa, acabou o seu tempo de trabalho. E ele está ali para estar num tempo de conforto, de desfrute. E uma mulher, frequentemente, chega em casa e começa seu segundo tempo de trabalho, né? Não quer dizer que um homem necessariamente não ajude, ou não lave os pratos, ou não troque as fraldas, mas o encargo ainda é muito fortemente da mulher, né? de conseguir fazer isso, né? Por fim, embora as mulheres desejem o casamento, eu tenho visto que elas têm mais vontade de se separar, com uma certa frequência. Porque o casamento idealizado, o casamento como ideal de felicidade amorosa para a mulher, ainda pesa muito. Se eu disse agora há pouco que os homens suportam bem uma certa degradação da vida amorosa, desde que eles não estejam ameaçados naquilo que para eles são representações da masculinidade, para as mulheres, como a representação da feminilidade tem muito a ver com se sentir desejada, as mulheres que vão deixando de se sentir desejada pelos seus maridos, com muita frequência desejam se separar e desejam uma nova oportunidade amorosa. Viver de novo uma paixão erótica, por exemplo, viver de novo, estar de novo na situação de muito desejada por um homem, é um anseio de muitas mulheres, né? E muitas acabam tentando mesmo realizar isso. Quer dizer, casamentos sucessivos, às vezes, são provocados, em primeiro lugar, pela mulher. Mas, como a mulher paga caro pelo casamento, nesse sentido de que trabalha dobrado para manter o casamento, é muito frequente que mulheres de meia idade, que já estão com os filhos mais ou menos criados, não façam tanta questão de se casar de novo. Nós encontramos muito mais mulheres separadas
que namoram, que têm casos, que namoram eventualmente e que já perceberam que para elas o casamento pode ser uma fria, no sentido de que vai tirar muito mais do que dá. E os homens não. É muito difícil um homem separado que não procure imediatamente se casar. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que o homem, uma vez que acostuma com a vida doméstica, fica totalmente desamparado fora da vida doméstica. Então, acabam se casando, às vezes, com mulheres mais jovens, que ainda querem casar num modelo mais tradicional, etc., né? E, às vezes, fazendo um segundo casamento mais feliz do que o primeiro, né? O Freud diz uma coisa interessante, que, para uma mulher, a mãe lá do que ele chama da pré-história da vida afetiva da mulher, tem uma marca tão profunda que o primeiro marido, o primeiro amor, frequentemente, inconscientemente, representa para a mulher muito mais uma mãe, quer dizer, o que ela espera desse amor é muito mais um amor materno, não tem nada a ver com sexualidade, com orientação sexual. Não é que ela quer que o homem seja uma mulher. Ela quer que ele a ame como um dia ela foi amada pela mãe. Então, o Freud diz que, às vezes, um segundo casamento é mais bem sucedido para uma mulher, porque ela já se decepcionou também com essa ideia de que o homem poderia amá-la daquela maneira tão incondicional, como foi o amor materno, e ela, num segundo casamento, pode aceitar ser amada como um homem ama uma mulher, que não é um jeito materno, né? Também eu tenho a impressão que os homens esperam uma certa maternagem de suas mulheres, esses cuidados, esse amparo, esse conforto, e não é pouco frequente que, num segundo casamento, se casem com uma mulher um pouco mais jovem e comecem a entender que também pode ser bom se sentir paternal em relação à esposa e não querer que ela seja sempre a mãe, que vai cuidar, que vai dizer onde é que está a camisa, que vai pregar o botãozinho, que vai dar o suquinho de laranja de manhã, enfim. Todos esses luxos que os homens às vezes esperam das mulheres no casamento. Ora, eu estou fazendo aqui uma certa estereotipia, mas a gente podia pensar, bom, e o amor? O que é o casamento do ponto de vista do amor? Estou falando o que é para as mulheres, as tradições para os homens, as representações inconscientes, os enganos, a inércia da cultura, etc. Mas o casamento, afinal de contas, pensando para a psicanálise, é a boa solução para o complexo de Édipo. Quer dizer, pensando bem estritamente para a psicanálise, quer dizer, a criança que teve seus dois grandes primeiros objetos amorosos no seu pai e na sua mãe, e teve que renunciar a esses objetos amorosos, né? Vai encontrar, de novo, um homem ou uma mulher que lhe dê, de novo, uma espécie de fantasia de que ela vai ser tão amada quanto foi como criança, antes do complexo de Édipo, no casamento, né? O casamento é como se esse grande amor pelo pai, pela mãe, eu não vou aqui fazer teoria do complexo de Édipo, porque, para falar a verdade, tirando situações muito claras de transmissão da psicanálise, eu acho um pouco chato fazer teoria psicanalítica assim, para uma plateia eclética, né? Mas, enfim, só falando por alto, esses nossos grandes primeiros amores que foram pai e mãe, né? Que nós seguimos amando, mas já não tão apaixonadamente como a criancinha ama, né? Permanecem como referência de amor e esperança de um dia, na vida adulta, poder encontrar alguma coisa equivalente. Então, o casamento oferece um destino, digamos assim, para o amor edípico, e, nesse sentido, ele também pode ser entendido como uma instituição normalizadora da vida amorosa e psicicamente normalizadora também, quer dizer, como se isso nos equilibrasse, pelo menos durante um certo tempo, né? E é interessante porque essa versão da psicanálise, de que o casamento é o bom destino para o complexo de Édipo, que também é a origem da nossa neurose, está no complexo de Édipo, né? Faz com que numa sociedade contemporânea, que já tem mais de 100 anos de psicanálise, bem ou mal divulgada, nós tenhamos um certo preconceito de que quem não se casa é meio esquisito, quem não se casa é meio doente, né? É estranho, porque a figura da pessoa solteira, por opção, não estou dizendo que não tenha vida amorosa, porque vida amorosa, hoje em dia, é possível ter de muitas maneiras, mas a pessoa solteira, por opção, ela é vista pela comunidade com uma certa desconfiança. O que fulano tem de errado, o que ciclano tem de errado, né? Porque ou ela não foi capaz de amar, ou ninguém a amou, ou ninguém o amou, né? Essa patologização da solidão
é muito contemporânea. Você vai encontrar na literatura, você encontra em Machado de Assis, por exemplo, para pegar um exemplo mais perto do Brasil, eu estava aqui no Flaubert, estava aqui nos franceses, mas você encontra em Machado de Assis personagens solteiros, né, como o Aires acho que era viúvo, né? Mas enfim, personagens que vivem sozinhos e que não querem se casar de novo, ou que nunca se casaram, e não são necessariamente personagens construídos como a figura exótica, ou a figura doente, ou a figura... Às vezes é um personagem. Ele precisa de um personagem solteiro, você vê que na sociedade, quer dizer, essa literatura, entre aspas, realista do século XIX, o personagem solteiro é uma figura frequente na sociedade. A mulher solteira ou o homem solteiro, né? Hoje nós achamos esquisito quem não se casa. E a pessoa que não se casa também se sente em dívida, se sente estranha, se sente marginalizada. E se sente vista e cobrada pela sociedade como o que aconteceu de errado com você, que você não se casou. Né? Ao mesmo tempo, bom, faz sentido, quer dizer, isso que eu estava descrevendo agora há pouco, que o casamento nos ampara e o amor nos ampara, né? O lar é um lugar de proteção, de sentir que a gente pertence a algum lugar, porque a nossa sociedade não cria formas coletivas de pertinência. Né? Enfim, isso pode mudar, eu não sei, mas a impressão que dá é que é o contrário, quer dizer, o apelo é cada vez mais individualista. É você, no máximo sua família e as suas conquistas materiais. É isso que faz uma boa vida. É isso que faz uma vida feliz. É estranho, porque de acordo nesse modelo fica muito difícil ter uma vida feliz. O modelo da família fechada sobre si mesma até deserotiza o próprio laço conjugal, esse fechamento da família. Né? Claro que as pessoas não vivem de acordo com esse modelo. Eu estou falando de um padrão, mas muito estereotipado, que se apresenta para nós. Né? Ao mesmo tempo, hoje, o amor é um significante muito sobrecarregado. Ele é exaurido pela dramaturgia da mais elevada à mais popularesca, telenovela até os filmes mais interessantes, as obras mais interessantes. Ele é exaurido pela publicidade. A palavra amor, a ideia de amor, é usado, espremido até a última gota. Tudo que o amor puder render, se ele puder render para vender alicate de unha, vamos vender alicate de unha em nome do amor. Se ele puder vender vigas para construções, vamos vender em nome do amor. Né? O amor, o léxico amoroso, o vocabulário amoroso, foi todo expropriado pela publicidade. Né? E quando ele volta para o seu lugar de origem, que são as relações pessoais, ele volta contaminado da vida das mercadorias. Né? É como se hoje amar alguém é tão banal quanto comprar um sapato. Porque é o amor que está circulando, e isso, nós não somos imunes a isso. Claro que a gente pode falar isso e falar, que besteira. Claro que de sã consciência ninguém acredita que amar alguém é a mesma coisa que escolher um sapato numa vitrine. Mas isso circula exaustivamente nas nossas práticas de linguagem. As nossas práticas de linguagem fazem parte do modo como nós nos pensamos e pensamos a nossa vida. Nós não somos imunes a isso. Aliás, os publicitários sabem que nós não somos imunes a isso, porque se nós fôssemos, eles não gastavam tanto dinheiro e não investiam tanta criatividade justamente para nos capturar por essa ligação profunda entre os bens materiais e os afetos. Né? Os afetos, hoje em dia, vendem coisas. Né? E se não vendem, porque nós não podemos comprar, tornam as coisas desejáveis para nós, como sinais de amor, conforto, felicidade, sucesso. Então, essa exaustão do significante amor o banalizou de uma maneira brutal. E hoje, ninguém sabe muito bem o que é amor, não porque o amor seja algo de muito sutil e muito pequeno, que seja muito difícil, é porque o amor virou uma espécie de tudo. O amor virou uma espécie de saco de gatos, onde cabe tudo. Ora, se ele é tudo, ele não é nada, quer dizer, ele perde os seus contornos, a sua especificidade. Né? E a gente vê que é muito fácil, é como se os adolescentes hoje, por exemplo, eles querem a primeira oportunidade para poder dizer eu te amo. Mesmo que no dia seguinte, mas eu falei por falar, porque é preciso dizer eu te amo. É preciso, é isso que mostra que você é feliz, que você é potente, que você está bem em sociedade, que você é popular, que você está tudo certo com você. É preciso amar. Né? Então, nós nos desnorteamos muito em relação
a especificidade dos vínculos amorosos. O que é um vínculo que é para durar muito, o que é um vínculo passageiro, o que é um vínculo temporário, mas importante, mas que não é necessariamente para se casar. A gente vai apostando, vai jogando tudo do lado do grande amor, né? E a dramaturgia, não tenho dúvida nenhuma que também contribui com isso, né? Vai inflando o nosso imaginário amoroso. É muito inflado o nosso imaginário amoroso hoje, né? O eu te amo, o Lacan tem uma definição interessante, ele se recusa a definir o amor de uma maneira mais essencial. Ele diz, o amor é todo afeto que te dá vontade de dizer eu te amo. É quase como ele é um efeito dessa performance, dessa frase performática, né? No entanto, nem tudo nos dá vontade de dizer eu te amo, né? Mas a vontade de dizer isso se espraia, porque tem um efeito narcísico sobre o sujeito. Então, independente do objeto, dizer eu te amo vai se tornando prazeroso e importante nas relações. Bom, nada contra, eu posso dizer amo muito tudo isso porque eu amo McDonald's, né? Mas aí eu começo a pensar, mas então amor, o que é isso? Né? O exemplo do McDonald's é exatamente dessa expropriação do vocabulário amoroso, né? Amo muito tudo isso. O que eu amo? Hambúrguer, ketchup, enfim, amor também atinge esses objetos. Aí o amor realmente perde o que ele tem de particular, né? Ao mesmo tempo, é importante lembrar que, com toda essa banalização, o amor que o Freud vai definir como a relação do eu com os seus objetos de prazer. Olha que interessante como o Freud não moraliza o amor. É como se eu amo objetos, aí ele está falando objetos, pessoas, né? Ele chama de objeto de escolha, etc. Eu amo as pessoas que me dão muito prazer, né? A gente ama filhos que nos dão satisfações imensas, né? E amamos, às vezes, amigos, amamos pai e mãe, que nos deram tanto prazer na vida, né? E o cônjuge, enfim, é um desses objetos de prazer. E esse vínculo com o objeto, como eu disse agora há pouco, não é só um vínculo com quem está na minha frente. É um vínculo que vai trazendo essa pessoa para o meu universo de representações mentais. De modo que a permanência do amor dentro de mim, ela vai além da permanência da relação. Quando, de fato, eu me vinculei tão fortemente a alguém, aí eu não estou falando da banalização do eu te amo. Para esse alguém ser um objeto de amor, a permanência desse amor dentro de mim, da minha ligação com a representação dessa pessoa, ultrapassa a permanência da relação. Isso é muito claro para pessoas que perdem um ser amado pela morte, né? A gente percebe que perder a pessoa não tem nada a ver com deixar de amá-la. O amor, essa ideia de que o amor vai além da morte, não é necessariamente uma idealização. E é um trabalho muito demorado pacificar esse amor por alguém que morreu. Quer dizer, pacificar no sentido de que ele deixa de ser um apelo desesperado a alguém que não está mais lá, né? No verso do Chico Buarque diz, é como sentir ainda uma pontada num membro que eu já amputei, né? É dramática essa imagem do Chico Buarque, né? Então, eu acho que nós temos que entender que a elaboração da perda amorosa é uma tarefa dessa possibilidade de casamentos sucessivos que vai muito além da decisão de duas pessoas, olha, não está dando certo, nós temos que nos separar. E vai muito além, inclusive, do encontro com um novo amor. Quer dizer, o psiquismo resiste. Nós resistimos a nos desfazer e a desinvestir libido, digamos assim, desinvestir energia psíquica das representações dos seres que já foram algum dia amados, né? É como se uma vez amado, sempre amado. O que pode acontecer é que o vínculo se deserotize. O que pode acontecer é que o vínculo se apazigue. De modo que a solução do corte, né, se não é mais o meu marido, se não é mais a minha esposa, eu não quero mais saber de nada, é uma solução brutal que faz muito mal para quem a adota, faz mal para o outro também, né? Que de repente se torna um inimigo, que se torna odiado, etc. Mas faz muito mal para quem a adota, porque exige um recalque, um embrutecimento que vai afetar a próxima relação amorosa. Ou porque a pessoa daí vai com tudo, esperando que aquele novo parceiro possa me compensar de uma perda que ainda está doendo, e esse novo não pode, é só um ser humano,
não é um semideus, né? Ou porque inconscientemente eu começo a me relacionar com o novo parceiro com restos da relação que eu tinha com o parceiro anterior, porque eu não deserotizei, eu não acabei de fazer esse luto, eu não me desfiz e não consegui colocar esse amor num outro lugar, né? Colocar esse amor num outro lugar, o que seria? Seria aquilo que o Freud chama de sublimação, né? Ser capaz de desviar, esvaziar o objeto que algum dia foi objeto de libido, de energia erótica, e mantê-lo como um objeto de outro tipo de investimento, né? Um pouco é a transformação do amor em amizade, né? E que é possível. É possível se o nosso narcisismo suportar. O problema da perda do amor no casamento não é o luto, é o narcisismo. Quando alguém morre, eu não me sinto ferida narcisicamente. Morreu, não quis morrer, não quis me deixar. Foi uma fatalidade. É mais fácil suportar um luto do que um divórcio, frequentemente. Porque quando alguém saiu porque não me quis mais, não é só as saudades que me deixa triste, não é só a perda daquela pessoa, é a ferida em mim. Então eu não valho mais. Como é que eu posso separar o meu valor, que é o meu valor pessoal, de se o outro me ama ou não? Se eu jogo todas as fichas do meu valor no amor, eu me aniquilo com a perda do amor. E vou, depois, passado o primeiro momento de profunda depressão, eu vou odiar profundamente aquele que me causou uma ferida desse tamanho, né? De certa forma, nós temos que saber que estamos sujeitos a deixar de ser amados da mesma maneira em que estamos sujeitos a ser amados de surpresa, e essa é uma das boas surpresas da vida, né? Do amor edípico, o Freud diz que o bom destino é que a criança, as duas boas transformações do amor edípico, já que essa primeira paixão da criança pelos pais, como paixão amorosa erotizada, está destinada ao fracasso, né? A psicanálise vai dizer que tem dois destinos para uma boa solução. Uma é que a criança se identifique com os valores que ela via no pai e na mãe, né? Então que ela traga para si traços daquela pessoa. A identificação para a psicanálise é um pouco o resto de uma saudade. Eu não tenho mais esse amor, esse homem, essa mulher para mim, mas tenho pedaços dele em mim. Eu sou um pouco como ele ou como ela, nisso e naquilo. Eu aprendi, às vezes a gente fala, eu aprendi com fulano a ser tal coisa, eu aprendi com cicrana. Isso é uma identificação. Então Freud diz que do amor edípico sobram as identificações, que a criança então enriquece o seu eu, se identificando com capacidades, recursos, valores do pai e da mãe, e o que ele vai chamar de ternos sentimentos, que aí é o amor, não mais erotizado, mas sublimado, que é o amor da criança um pouco mais velha, depois do Édipo, e que se mantém na nossa vida adulta pelos nossos pais, né? Seria maravilhoso se os casamentos pudessem terminar assim, por um lado, com que nós não recusássemos as nossas identificações com a pessoa amada, porque isso nos enriquece, né? Cada amor nos traz um pouco do mundo do outro, vira nosso, né? Um que gostava muito de música, e aí eu começo a gostar de música porque ele gostava, uma que me apresentou teatro e não sei o quê, e aí, enfim, identificações culturais, porque um casal é uma espécie de universo simbólico. Um casal que funciona bem, que tem afinidades, ele faz um universo cultural próprio, inclusive um universo de linguagem, seus jeitos de dizer as coisas, suas piadas particulares, suas nomeações, seus subentendidos, suas meias palavras. Isso fica, né? Isso é nosso, né? E aquilo que a gente se identificou durante a relação amorosa com o outro, né? E que pudessem sobreviver os ternos sentimentos. Ou seja, que essa pessoa que algum dia foi amada, isso eu ouvi outro dia de uma mulher que foi separada 2 vezes e está casada pela 3ª vez. E o atual marido diz, eu não consigo ter nada com as minhas ex. Para mim, o amor é uma coisa que quando acaba, acabou. E ela diz, eu nunca amei um inimigo. Se algum dia eu amei essa pessoa, ela merece no mínimo a minha amizade. A não ser que tivesse realmente preparado uma traição horrível, um gesto de falta de caráter. Quando são simplesmente amores que terminam, ela dizia, continuam sendo pessoas queridas, né? Talvez esse seja um bom destino. O mesmo destino do amor edípico possa ser um bom destino para finais de casamento. Por fim, eu gostaria de falar um pouquinho
Não vou me alongar muito mais para a gente poder debater bastante, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do casamento e dos casamentos sucessivos do ponto de vista de um personagem ou de personagens que estavam deixados de lado até agora, que são os filhos, né? Foram deixados de lado até agora, mas são personagens centrais dessa história, as crianças, né? O mundo familiar das classes médias, eu digo as classes médias de um jeito meio genérico, que vai desde as elites até as classes médias baixas, e eu distingo um pouco das classes bem baixas, que é outra realidade. O mundo familiar das classes médias, em geral, é um mundo, ao mesmo tempo, protetor, para a criança agora, né? E também bastante claustrofóbico. Quer dizer, a família protege dos perigos, evidentemente, do mundo externo, e precisa proteger a criança, mas, às vezes, tende a se isolar demais e se fechar muito sobre si mesma, né? Se, por um lado, a família protege a criança do mundo externo, em muitos casos, e na clínica, às vezes eu fico um pouco horrorizada e me perguntaria quem protege as crianças das suas famílias. É muito complicado isso. É claro que alguns recursos extremos existem. Crianças espancadas pelos pais podem ser retiradas de suas famílias. Violência doméstica contra a criança, hoje em dia, o Estado protege a criança. Mas a violência doméstica são casos extremos, né? A família muito fechada, frequentemente, a criança se torna um alvo, ela é incluída, muito indefesa, porque ela idealiza, idolatra, ela depende para tudo do pai e da mãe, ela é incluída, digamos assim, na neurose, às vezes do pai ou da mãe ou do casal, de uma maneira muito violenta. E contra isso não há quem a proteja. Ninguém pode observar, ninguém pode dizer, olha, aquela criança ali está sendo objeto de uma fixação edípica da mãe dela, que não deixa ela, a polícia tem que ir lá tirar a criança da casa. Não, evidentemente não. Até é bom que não, porque senão as nossas famílias todas, acho que não sobrava uma. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que a família muito fechada, e isso no Brasil veio de uma tradição, as famílias urbanas, a Maria Ângela Dincal, que é uma socióloga que estudou a história da família, e ela tem um capítulo muito interessante nas histórias, a história das mulheres no Brasil, que foi publicada pela Companhia das Letras, tem um capítulo sobre a formação da família urbana do século XIX para cá. E ela diz que a família tinha, nas cidades, né, ao contrário das grandes famílias rurais, tinha uma tarefa de branquear a sociedade, né, de parar com esses casamentos miscigenados e de, evidentemente, criar uma certa elite urbana, né, pensar no Rio de Janeiro, na capital, no século XIX. Então, eram famílias muito fechadas sobre si mesmas, que conviviam com algumas muito poucas outras famílias, para quem se podia abrir as portas, sem correr o risco de rebaixar o nível da família, de fazer um casamento errado, de trazer para dentro de casa alguém que não fosse bem conceituado. Claro que a gente está falando de um princípio de uma formação de uma sociedade burguesa no Brasil, né? Mas as famílias de classe média ainda são bastante fechadas sobre elas mesmas. Isso não necessariamente protege as crianças. Muito frequentemente faz com que a criança fique muito submetida às projeções, às questões mal resolvidas dos seus pais, né? É saudável que a criança circule para fora de casa, claro. A ideia de que hoje em dia as crianças vão, por exemplo, para a pré-escola, né, desde muito cedo. Antigamente parecia que era uma violência, que o legal era a criança estar em casa. Hoje em dia já se descobriu que se ela vai cedo para a escolinha, se isso não é um abandono, se ela continua sendo amada, é muito melhor para ela, né, conviver desde cedo com outros adultos, com outras crianças, com outras referências, inclusive educacionais, né? Então, não necessariamente a separação e a abertura dessa família, digamos assim, fechada, que se abre, por exemplo, para uma nova família, para duas novas famílias, não necessariamente isso vai prejudicar as crianças. E muitas vezes, pais que já não vivem bem e que decidem ficar juntos em nome dos filhos, não sabem que estão prejudicando seus filhos. Porque é muito pesado para uma criança ser responsável pela manutenção do casamento dos seus pais. Não que elas saibam disso consciente, não que isso seja dito para elas, olha, nós nos detestamos, mas vamos ficar juntos por sua culpa. Não é isso. Mas isso é transmitido de uma forma ou de outra. A criança sente que é ela que virou o alvo do investimento
naquela família e que os pais já não estão se entendendo mais. A criança se angustia. E, às vezes, a criança tem que carregar um peso que não é para ela, do casal que está junto só por causa dela. E, de uma forma ou de outra, a infelicidade dos pais também não é boa para a criança. Quer dizer, não é bom fazer sacrifícios demais em nome dos nossos filhos, até porque talvez a gente cobre delas inconscientemente mais tarde, né, dos nossos filhos. Então, eu tenho a impressão que as crianças pagam, às vezes, um preço mais alto. Não que uma separação não seja sofrida para a criança, mas ela é sofrida pontualmente. E a criança sabe do que ela está sofrendo. Ela percebe que ela está sofrendo porque o papai foi morar fora de casa, ou a mamãe saiu, eu vou ver a mamãe só no fim de semana, eu vou ver o papai. Ela sabe, né? Enquanto que quando os pais ficam juntos, aparentemente em nome dos filhos, a criança não sabe. Então, a transmissão é inconsciente. É muito mais profunda e muito mais perturbadora. Ela não sabe com que tipo de sofrimento ela está lidando. E, no entanto, ela está lidando, né? Então, às vezes, o preço da infelicidade conjugal é mais alto do que o preço de uma separação. Eu, recentemente, escrevi um artigo sobre crise da família para um livro. É uma coletânea de artigos sobre psicanálise e direito da família. E me pediram para falar de família em crise. E eu preferi falar não de crise, mas de novas formações familiares. Claro que é uma crise no sentido de que você tem que saber lidar com essas novas formações familiares, mas não uma crise no sentido de que a família virou uma bagunça, hoje em dia não tem mais família, a família agora é um caos, etc. E eu chamei, um pouco para poder fazer uma metáfora aí, as novas famílias, frutos de casamentos sucessivos, de famílias tentaculares. Quer dizer, não é mais a família nuclear, tal como a gente... Não é a família extensa, naquele sentido da família pré-moderna, que várias gerações conviviam numa casa só. Então, os avós, os vários casais de filhos, os primos, os tios, etc. Mas em que os casais parentais eram estáveis, né? A família rural brasileira, por exemplo, é uma família extensa, né? Não é mais a família nuclear urbana, que tem o pai, a mãe e os filhos, e assim fica até os pais morrerem. Então, eu brinquei com essa ideia de uma família tentacular, quer dizer, uma família que tem tentáculos em outras casas, né? Então, o núcleo pode ser, no caso de famílias separadas, pode ser a mãe que ficou com os filhos na casa e, no entanto, essas crianças têm uma outra referência, que é a casa do pai. O pai pode se casar, então a esposa do pai é uma outra referência. Essa esposa pode trazer filhos de outro casamento, então essas crianças têm crianças que não são bem irmãos, mas estão na condição horizontal de irmãos, que são outras referências. A mãe pode se casar de novo, esse marido pode trazer outras crianças, enfim. O tentacular, que talvez seja mais uma ideia do reticulado, de uma família em rede, né? É uma forma familiar hoje em dia frequente. Não é a mais comum continua sendo a da família nuclear, mas essas famílias tentaculares, elas não são desestruturadas, desde que o lugar das crianças seja sempre um lugar protegido e sob a responsabilidade dos adultos que estejam cuidando daquelas crianças. Isso é o mais fundamental. Quer dizer, que a criança esteja onde estiver, na casa do pai, na casa da mãe, na casa do ex-marido da mãe, que continua amigo dela e de vez em quando fala, então hoje vamos sair comigo e com meus filhos. Seja onde for, que um adulto se encarregue dela, da sua segurança, do seu bem-estar, de fazer referência, de botar limites, como se fosse com a mesma responsabilidade dos pais. É claro que os pais têm as responsabilidades decisórias definitivas, mas do cuidado, a criança tem que ter sempre uma referência de adulto com quem ela pode contar. O que não pode acontecer, e que às vezes acontece pelo hedonismo dos pais, é que a criança fica de lá para cá sem eira nem beira, né? Ela pode ter um quarto para dormir, pode ter um empregado na casa que cuide dela, mas não tem um adulto que está, de fato, preocupado com o bem-estar dela, olhando para ela e se responsabilizando por ela, né? Fora isso, as famílias tentaculares, eu acho que são novas estruturas que a sociedade precisa legitimar. Por que precisa legitimar? Porque, em primeiro lugar, a psicanálise, que nasceu no momento em que a histeria e a neurose obsessiva estavam se tornando formas de mal-estar muito gritantes nas sociedades urbanas da Europa, no final do século XIX, a psicanálise nasceu em plena vigência da família burguesa bem estruturada. Essa família
fechada sobre si mesma, indissolúvel, independente se as pessoas estão gostando ou não estão, muito moralizada, muito fortemente coercitiva, produziu neurose, de uma maneira que hoje em dia nem produz mais, da mesma maneira. Hoje outras coisas produzem neurose, sofrimento psíquico. Algum dia a gente pode fazer um outro café filosófico sobre as novas formas de mal-estar. Mas a histeria e a neurose obsessiva, tal como Freud observou no século XIX, estão muito mais relaxadas hoje, com o relaxamento da ordem familiar. A ordem familiar oitocentista era extremamente coercitiva e as crianças pagavam um preço muito alto por essa ordem familiar. Então, que a família seja mais arejada, ou porque os pais podem eventualmente se separar, não tem mais essa coerção, ou porque simplesmente os pais também convivem mais tranquilamente com outras famílias separadas, etc., é um bem para as crianças, né? Não é possível, por exemplo, mais que os filhos, por exemplo, sejam o único consolo de mães que viveram fechadas na vida doméstica, frustradas, e então vão investir todo o seu amor e todas as esperanças de felicidade sobre os filhos, e depois não deixam os filhos crescer, e depois não deixam os filhos... Como eram as mães de família da geração das nossas avós, por exemplo, ou das nossas mães, dependendo da idade que tem as pessoas aqui da plateia. Também não é possível que o pátrio poder seja sustentado hoje ainda em nome de uma submissão da esposa e da prole, como era na família patriarcal até 70, 80 anos atrás. Que o pai decida com quem que a filha vai casar, ou decida pelo menos com quem não vai casar, que o pai decida que profissão o filho vai ter, quer dizer, já não é mais possível esse estado de coerção da manutenção da família tradicional. No entanto, as crianças eu acho que ainda estão pagando um preço alto por essas novas liberdades conquistadas pelos seus pais. Muitas vezes, nesses casos de casamentos sucessivos, as crianças ficam sem uma referência estável, ficam jogadas de lá para cá de acordo com as conveniências, porque hoje a mãe quer namorar, porque hoje o pai quer encontrar a futura esposa que não gosta das crianças, que tem ciúme das crianças, então ele não quer enfrentar esse conflito, e as crianças acabam ficando muito perdidas, sem que ninguém de fato diga, eu me encarrego de você, né? E nesse sentido é que eu acho que é preciso legitimar essas novas formas de famílias, que eu vou chamar de tentaculares, porque, em parte, os pais não estão conseguindo manter o seu lugar de pai e mãe, de autoridade, de adulto diante dessas crianças, porque eles não estão se entendendo nos movimentos que fizeram. É como se eles achassem que eles já não são mais uma boa família, e se eles não são mais uma boa família, eles não sabem mais o que fazer de bom para os seus filhos. Então são esses pais de fim de semana que daí resolvem fazer todos os desejos do filho num fim de semana só, não põe limite para nada, comprando o amor, porque estão culpados, porque se separaram, ou são essas mães que estão se dedicando agora às suas carreiras, ou aos seus novos casos amorosos, e chegam em casa e olham, vê se a empregada pôs o jantar na mesa e vão embora, né? Enfim, são situações em que as crianças não estão sendo bem cuidadas, né? Aí sim se produz um sentimento de desestrutura, porque a criança se sente desamparada. E é como se pai e mãe não percebessem que a separação não faz deles pais e mães menos legítimos, né? E nos seus novos casamentos e nas suas novas formações familiares, os filhos dos casamentos que eles trazem, eles não podem deixar para trás. Absolutamente não podem deixar para trás. Às vezes é difícil encarar isso, porque assim como eu estava dizendo, que cada relação de amor é um mundo que se cria, e quando ela se desfaz, é um mundo que se destrói, e que a gente traz dentro da gente, né? Mas a gente perde, né? As crianças, filhas de pais separados, elas são também as marcas do tempo em que aquele amor era feliz, do tempo em que aquele amor tinha muitas esperanças, o tempo em que aquele amor se pretendia durar para o resto da vida. Elas são as marcas de um amor que não existe mais, e elas são também as marcas, digamos, do fracasso, entre aspas, desse amor, né? Então, às vezes, viram presenças incômodas, como se os pais pai e